Uma coisa é certa, estamos produzindo cada vez mais informação. Cada dia é mais fácil acessar um banco de dados e encontrar um determinado registro ou documento. Basta um clique. Mas quem são os profissionais que estão por trás da organização, processamento, compartilhamento e armazenamento dessas informações? É o que vamos descobrir no Se Liga na UFG de hoje, que traz o tema Ciência da Informação. E para isso, eu recebo aqui no estúdio a professora Eliane Alvarenga, coordenadora do curso de Gestão da Informação da Faculdade de Informação e Comunicação aqui da UFG. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Marcelo. Pode ficar à vontade. Bom, professora, quando a gente fala aí de gestão da informação, eu queria que a senhora falasse para a gente a diferença dos profissionais que são formados em biblioteconomia Sim. e gestão da informação. Bom, a natureza do trabalho é em torno do mesmo objeto, do mesmo centro, ou seja, é a informação. Só que o bibliotecário, ele tem como cerne do trabalho dele a organização, o tratamento no sentido, temos que organizar para localizar essa informação. Então, toda a formação do bibliotecário, o centro dessa formação é nesse sentido, né? E o gestor da informação, ele também trabalha com a informação, mas no sentido de estimular o uso. Para isso, planejar o uso. Planejar o acesso. A organização não é o foco do gestor da informação, apesar de que ele usufrui do trabalho de outros profissionais, do bibliotecário, do arquivista, mas o foco dele é estimular o uso, então planejar a busca e o uso da informação, ampliar a qualidade do uso da informação. Para a gente entender melhor, quais são os campos de atuação desses dois profissionais? Bom, o bibliotecário é um profissional de longuíssima data. Se você pegar a história da humanidade, os primeiros escribas e filósofos foram os primeiros bibliotecários. Sim. Então, os bibliotecários, eles têm um conselho regional, eles têm associação, eles têm uma lei de criação da profissão. E essa lei coloca o quê? Que o local, né, prioritário de atuação são as bibliotecas e os centros de documentação. Tanto que a lei preserva ao bibliotecário a função principal de que a direção de bibliotecas e centros de documentação são, né, de bibliotecários formados, né, nas universidades. E o gestor da informação, o trabalho dele, pela natureza do planejar o uso da informação, ele está ligado mais às empresas. Empresas, instituições, que não são exatamente só empresas, sim, mas não é a biblioteca ou o centro de documentação. Então, o bibliotecário tem esse foco maior, não apenas a biblioteca, tanto que a gente conhece e sabe da atuação de bibliotecários em outros campos, claro, mas em essência, a biblioteca caracteriza a ação do bibliotecário e o gestor da informação, ele é um profissional de empresa, né, de instituições com fins lucrativos ou não. Não passaria por biblioteca, certamente. Perfeito. Bom, professora, a gente vai fazer uma pequena pausa aqui na nossa conversa, sim, porque agora nós vamos conhecer a REEG, a Rede de Estudos de História da Educação de Goiás, com sede na Faculdade de Educação da UFG, que tem entre seus objetivos a pesquisa, tratamento e construção de um acervo digital sobre o tema em Goiás. Vamos lá? A REG se pretende um repositório eletrônico de documentos de história da educação com especialidade para a educação goiana. É um trabalho que reuniu diferentes pesquisadores da Universidade Estadual, da Universidade Federal de Goiás, profissionais que trabalham com arquivística, historiadores. Uma das coisas que a gente verificou durante a trajetória, especialmente a trajetória inicial desta pesquisa, é que havia uma carência muito grande no universo acadêmico de trabalhos sistematizados em história da educação e, paralelamente, a gente também constatou uma carência muito grande no acesso, no tratamento de documentos de história da educação. Nós, pesquisadores e pesquisadoras de História da Educação, em História, sempre discutimos da dificuldade que todos nós temos de ir para o arquivo, sobretudo nesses momentos agora que
os prazos de mestrado, de doutorado são curtos e a gente fica muito tempo fazendo pesquisa com documentos, com fontes. Uma rede que abrigasse esses documentos de todas as pesquisas facilitaria para vários outros pesquisadores o acesso à documentação. Se alguém lá da Bahia, por exemplo, quer fazer uma pesquisa comparando com Goiás, entra na rede, entra nos arquivos e pode utilizar isso. Um dos princípios que pautou o trabalho da Rede de Estudos de História da Educação de Goiás é o de que esses documentos deveriam ser publicizados e num formato em que o documento físico fosse preservado. Um dos papéis fundamentais da universidade é socializar o conhecimento. E a escrita do conhecimento, a escrita da história, ela é feita por meio de documentos, por meio de fontes, como eu disse. Então é a partir desses documentos, a partir de um arquivo como esse, que as pesquisas podem ser realizadas, podem ser feitas. Ali está a nossa história, né? Então é a partir dessa documentação que a gente escreve a história. A maioria do público que acessa a rede são pesquisadores e pesquisadoras da área de História da Educação ou na área de História. Mas é interessante que a gente também recebe, né, solicitações ou recebe e-mails, mensagens de pessoas, por exemplo, que entraram na rede para acessar um boletim escolar da sua época de escola. Então isso faz com que as pessoas também, que não são da academia, acessem essa documentação para pegar a sua história. Muito bem. Bom, professora, e quando a gente fala de informação, nós estamos falando exatamente de quê? Essa é uma questão básica na área e tantos estudantes de Fundamentos de Biblioteconomia ou Introdução à Ciência da Informação lá na Gestão da Informação, é a primeira aula, é a primeira grande discussão. O que é a informação? Bom, para a gente falar de informação, a gente tem que falar de dado. E tem que falar de uma coisa que é um encadeado, que é dado, informação e conhecimento. Dados são elementos que estimulam os nossos sentidos. A luz é um dado? É. A falta dela também é um dado. Um som é um dado? É. Mas se eu reunir o dado, som, com a luz, eu tenho uma informação. Então, dados são elementos que estimulam os nossos sentidos, mas eles não permitem uma compreensão completa da situação. A informação é a junção de dados que, de maneira coerente, consegue explicar determinada situação, determinado fato. O conhecimento, aí eu já avanço mais um pouquinho. E o que é o conhecimento nesse universo de dado e de informação? O conhecimento é a informação contextualizada. É a informação que serve para aquele momento, naquela situação e gera uma solução de qualidade e gera solução para problemas. Aí você tem a gente chama de a Santíssima Trindade. Sim. Dado, informação e conhecimento. Bacana. Bom, vamos fazer mais uma pequena pausa aqui na nossa conversa, professora, porque o Se Liga vai agora para um breve intervalo e já voltamos. Já imaginou uma biblioteca especializada em livros infantis? O Livres, Laboratório do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca, é um espaço dedicado à formação e capacitação de bibliotecários, à orientação e atendimento às comunidades interna e externa à universidade. O laboratório funciona de segunda a sexta-feira e fica localizado na Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, no campus Samambaia. Informações pelo telefone 3521-1275 ou pelo site do Livres. Se Liga está de volta, hoje com o tema Ciência da Informação. Bom, professora, a gente encerrou o bloco com a senhora explicando aí a diferença ou a relação entre dado, informação e conhecimento. Sim. E a gente costuma relacionar muito dado à tecnologia. Sim. É isso mesmo? Hoje é muito comum, porque é o que está mais próximo de nós. Né? A gente fala de Big Data, né? Big Dados, uma montanha de dados. Isso está muito relacionado a esse contexto, a esse momento que nós vivemos, graças ao desenvolvimento de tecnologias de informação. Mas se nós voltarmos no tempo, nós sempre tivemos dados ao nosso redor, esses elementos dispersos que, quando reunidos, conseguem explicar toda uma situação. E depois nos levam à tomada de decisão, gerando soluções de problemas ou não, aí já chegando ao conhecimento. Então o dado sempre esteve na possibilidade da existência, no fato de que nós humanos atribuímos significados. E aí aquilo é um dado, reunido a outros gera informação.
Hoje a vinculação está muito forte à tecnologia, mas os dados são anteriores até as próprias tecnologias de informação. A senhora disse que as máquinas, elas não geram informação, geram dados. Dados. Né? Aí tem uma discussão muito interessante que é, se as máquinas não geram informação, o que a inteligência artificial vai gerar? Aí já é uma discussão bem interessante. Talvez sim, elas venham a gerar informação. Mas as máquinas, no geral, que nós temos hoje, as tecnologias, elas estão gerando dados, montanhas de dados, que estão sendo analisados, interpretados, utilizados. Mas mais para frente, eu acredito que com o desenvolvimento, a inteligência artificial vai gerar informação. E os profissionais que atuam aí com as tecnologias da informação e comunicação, eles trabalham com quais tecnologias? São várias. E seria muito mais interessante pensar o seguinte, que funções que elas cumprem? Bom, você tem tecnologias que te permitem a captação dos dados e o armazenamento desses dados, você tem tecnologias que vão permitir a recuperação de dados e as que hoje fazem um sucesso enorme, na gestão da informação principalmente, que é as tecnologias que te permitem a análise dos dados para a tomada de decisão. Então eu poderia pegar 20 anos de dados sobre, por exemplo, o campeonato de futebol dos times em Goiás. Eu gosto muito de futebol. Sim. E aí, como é que na linha do tempo, como é que isso evoluiu? Quem ganhou, quem perdeu? A gente consegue explicar como é que isso se deu? Então, na linha do tempo, você puxando esses dados, você consegue fazer uma análise consistente e você pode gerar cenários. O melhor cenário, o cenário intermediário ou o pior cenário. Tipo, o que nós podemos esperar para o próximo campeonato goiano de futebol? É possível fazer previsões. Não são certamente 100%. Mas essas tecnologias, então, elas envolvem funções interessantes, que é a captação e preservação do dado, a organização do dado, a recuperação do dado e a análise posterior, prevendo o quê? Uma série de criação de cenários para a tomada de decisão. Esse tratamento dessas informações, tratamento adequado, né? Essas informações podem trazer inúmeros benefícios para as empresas e instituições. Certamente, porque imagine uma área inclusive que está sendo muito impactada com a questão de registro de dados, é a área de arquivos em empresas, né? Existe toda uma legislação para preservação de documentação e muitas empresas às vezes perdem muito por não ter, no momento adequado, a recuperação de um documento, de um registro ou de dados, seja para órgãos do governo ou para a própria empresa. Então é um campo muito grande e mostra, e as tecnologias têm permitido um avanço muito grande nessa área. E o interessante de notar que quando nós falamos em tecnologia, nós não estamos falando só dos dados, dados numéricos, mas nós estamos falando de imagens, nós estamos falando de som, imagem em movimento, imagem parada. Tudo isso é possível de estar sendo organizado e disponibilizado. O armazenamento e o tratamento disso depende também de metodologias. Sim, aí como eu falei no início, a sua primeira pergunta, é um trabalho de bibliotecário. Sabe assim, aquela mágica entre aspas, de como é que entre 200 mil itens, né, de informação, você consegue recuperar exatamente aquele que foi pedido, no formato que foi pedido. Esse é o tratamento e a organização da informação, que é um trabalho fabuloso que os bibliotecários fazem. Certo. Professora, e como os profissionais da informação, eles podem atuar para difundir e facilitar também o acesso à informação, que foi algo que a senhora já começou a falar? Né? Bom, o esforço de todo profissional da informação, seja ele bibliotecário, arquivista, museólogo, administrador, comunicador, gestor da informação, é no sentido sempre de facilitar o acesso e uso dessa matéria-prima básica, que é a informação. Por que ela é tão básica e tão importante? Porque a informação permite a geração de conhecimento. A geração de conhecimento permite que a gente certifique situações. Não, isso nós queremos, está correto. Ou que a gente gere inovação, novas respostas, soluções para problemas que ainda não apareceram. Então existe uma força muito grande nessa informação. E quando você tem esses profissionais, a possibilidade de que isso aconteça é muito maior do que num ambiente em que não existe a menor preocupação com a preservação da informação, com a organização, com a recuperação e uma coisa que é fundamental, que é a preparação e a educação das pessoas para usar e viver nesse mundo de sociedade de informação. Esse profissional da gestão da informação, ele vai buscar, por exemplo, a melhor palavra, ou a melhor imagem, ou o melhor
a melhor ferramenta para buscar essa informação, para que seja mais orgânico? Sim, ele pode propor quais são as alternativas que nós temos, então, para recuperar determinada informação ou determinado conjunto de conhecimentos, como é que nós poderíamos chegar a isso. E várias técnicas. Aqui no nosso curso da UFG, nós fizemos um estudo recentemente dos nossos egressos e eles têm atuado muito na área de gestão de projetos, gestão de processos e gestão de mídias sociais. Que é basicamente o quê? O planejamento do fluxo da informação para o melhor uso e que ela alcance, afinal de contas, o que se espera de uma boa informação, a solução de problemas. Bacana. Bom, professora, vamos fazer mais uma pequena pausa aqui na nossa conversa, já já a gente volta nesse assunto. Se liga, vai para um rápido intervalo e volta em seguida. Quer saber como estudar na UFG? Para esclarecer as suas dúvidas, criamos o portal Estude na UFG. Lá estão reunidas todas as informações sobre os cursos oferecidos, as formas de ingresso, permanência e assistência estudantil. O portal é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Goiás, que fica no campus Samambaia. Acesse o site estudenaufg.prograde.ufg.br, informe-se e venha estudar em uma universidade pública e gratuita. Estamos de volta neste último bloco, conversando um pouco mais com a professora Eliane Alvarenga sobre ciência da informação. Bom, professora, com essa quantidade cada vez maior de informação que é produzida, a gente vai precisar cada vez mais desses profissionais. Sim, porque é interessante a noção que as pessoas têm de informação, é que informação é tudo. E que a informação está à disposição de todo mundo na hora que eu precisar. Na verdade, não é bem assim. Na medida em que o acúmulo de informação é tão rápido e tão grande, começa a haver problemas de interpretação, problemas de localização de informação, e isso prejudica muito as pessoas. Então, a gente coloca muito isso no curso, tanto a biblioteconomia como a gestão da informação, de que a informação que você precisa, ela não está pronta. Aí os alunos ficam assim, os estudantes ficam, como? Exatamente. A informação que você precisa, ela não está pronta. Por quê? Porque a informação que você precisa e de verdade vai te dar o apoio que você precisa para tomar uma decisão, ela tem o seu perfil, ela tem um pouco da sua história, da sua necessidade. Então, ela é única. Sim. Então, existe um esforço, né, de garantir esse perfil que você precisa em termos de informação. Então, esses profissionais vão trabalhar sempre nesse sentido, de perfilar, de gerar perfis adequados para os diferentes tipos de usuários de informação. E esse gestor da informação, ele tem como avaliar e evitar a circulação de informações falsas? É muito interessante essa questão da fake news. Engraçado. Quando eu paro para pensar em fake news, eu fico pensando, é óbvio que isso iria acontecer, né? Num universo de tantas possibilidades, a possibilidade de que alguém começasse a distorcer, a reinterpretar e até com uma certa maldade, faz parte do processo. O gestor da informação tem essa possibilidade? Tem. O bibliotecário também tem essa possibilidade, justamente por entender de fontes de informação. A história do fake news é isso. Você quer desmontar o fake news? Qual é a fonte? De onde vem essa informação? Quem gerou? Quem garante? Quem está assinando embaixo? Agora, fake news é um processo, eu entendo, um processo de mão dupla. Não são só os profissionais de informação e de comunicação que têm que ter todo o cuidado de estar sempre estabelecendo, olha, esta é a fonte, essa informação é confiável por isso, isso e isso. Mas também temos que preparar as pessoas, os usuários, né? Vamos falar, aqueles que estão usando, né, os meios de comunicação, as redes sociais, para que eles entendam também que eles têm uma obrigação, tanto quanto os profissionais de informação, de checar.
né? De não levar adiante uma informação que eu não sei de onde que veio. Sem procedência. Exatamente. Mas isso é um treino. E na área de ciência da informação, a gente tem dois campos, que é os estudos de comportamento informacional e competência informacional, que vão trazer isso. Como é que eu me comporto quando eu busco e uso informação? E como é que eu posso melhorar esse comportamento na qualidade da fonte de informação que eu uso, na qualidade de averiguar se o uso que eu fiz resolveu a questão que eu queria. Então, eu acho que fake news é uma responsabilidade de todos nós, não só dos profissionais de informação. Bacana. Bom, professora, nosso tempo já se encerrou. Muito bom ter a senhora aqui conversando conosco. Espero que a gente tenha outras oportunidades para falar um pouco mais sobre isso. Eu também gostei muito, parabenizo todos vocês, um belíssimo trabalho. Obrigado. Bom, no Vida no Campus de hoje, vamos conhecer a trajetória de Carlos Siqueira, fotógrafo que por 25 anos foi o responsável por registrar a história da UFG inicialmente junto à Faculdade de Medicina e depois na Secretaria de Comunicação da Universidade. Meu nome é Carlos Siqueira, sou fotógrafo da UFG. Fiz um curso de desenho artístico, né, e através desse curso eu tive a oportunidade de trabalhar numa gráfica, né, como arte finalista, né. E lá a gente tinha contato com fotolito. Fotolito, que é um processo fotográfico também, né. A partir daí eu fui me aprofundando sobre o assunto, né, estudando. Meu pai tinha uma câmera, aquelas câmeras antigas, caixote, né, usava filme de rolo. E cheguei a fazer algumas experiências com fotografia, né? Mexer com químico, papel, até improvisar um laboratório dentro de casa. Aí fui adquirindo uma câmera e aí fui fotografando como hobby, né? E aí acabou se tornando minha profissão. Montei um negócio próprio, né? Aí não deu muito certo e eu resolvi vir para Goiânia, né? Aqui em Goiânia eu trabalhei alguns tempos em agência de propaganda, né? Também como designer, né? E fazia alguns trabalhos de fotografia também, né? E aí surgiu essa oportunidade no concurso na UFG, tinha uma vaga para fotógrafo, né? E aí prestei e passei nas provas, né? Aí fui admitido aqui na universidade. Eu nem tinha ideia, né, do que seria uma universidade, né? O trabalho que a universidade faz em prol da sociedade, né? Aqui na universidade eu passei a trabalhar profissionalmente com fotografia, melhorando a técnica, aprendendo bastante, né, com contato com os estudantes, professores, né, que antes eu trabalhava com fotografia como um hobby, né. Essa exposição que vocês estão vendo aqui é o resultado do meu trabalho aqui como fotógrafo na universidade. Tem 25 anos, né, e 10 anos que foi aqui na Faculdade de Medicina. E depois eu pedi transferência lá para a assessoria de comunicação. Um dos trabalhos aqui que me emocionou bastante, né, foi aquela da formatura dos catadores, né. Foi muito emocionante, né. A oportunidade, né, que a universidade abriu, né, para uma parcela da sociedade que tem poucas oportunidades, né. Quando a gente consegue registrar alguma coisa assim que a gente vê que vai ficar para a memória, né, é muito gratificante, né? Se liga na UFG de hoje, termina aqui, mas você pode continuar acompanhando a nossa programação também pelo site, redes sociais e aplicativo da TV UFG. É só baixar pelo Google Play. Aproveite e deixe também o seu comentário, crítica ou sugestão. Até a próxima. Tchau, tchau.